Queridos, o reverendo Jailton iniciou na semana passada uma série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses. Nós daremos prosseguimento nessa noite. Colossenses capítulo 1. Semana passada foi exposto o texto do capítulo 1 até o verso de número 12. E hoje nós daremos prosseguimento. Colossenses capítulo 1, dos versos 13 até o verso 20. Colossenses capítulo 1, 13, versículos 13 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, a epístola de Paulo aos Colossenses, Paulo vai enfatizar muito sobre a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo sobre todas as coisas, né? E ela faz um par com a epístola aos Efésios, que trata muito da igreja como o corpo de Cristo, e Colossenses trata muito de Cristo como o cabeça da igreja, né? A maioria das pessoas admira Jesus Cristo. Dificilmente você vai ver alguma religião ou pessoas falando mal de Jesus, né? Apesar dos últimos acontecimentos aí no Netflix, né? Mas no que se refere à pessoa de Cristo, aos ensinos de Cristo e a quem Ele é, dificilmente você vai ver pessoas falando mal. Contudo, somente os cristãos reconhecem a sua divindade. Os muçulmanos elogiam Jesus. Os muçulmanos têm a Isa, né? Eles chamam de Isa como sendo um grande homem e um grande profeta. No Alcorão, se você ler lá, vai estar falando que Jesus realizou muitos milagres, vai falar lá do seu nascimento virginal. Contudo, Deus não é seu pai, ele apenas nasceu de forma miraculosa, ele não é Deus. Nós temos os budistas que dizem então que Jesus ele chegou a um nível elevado, né? Atingiu talvez o nirvana. Outros que defendem que ele era um grande profeta, um mártir, um revolucionário. Os testemunhos de Jeová creem que ele é o mestre de obras da criação. Ele foi a primeira criatura e mais elevada, né? E aquele que Deus criou e por meio dele criou todas as coisas. Essa primeira criatura. Mas de maneira nenhuma Jesus é visto como Deus para os testemunhos de Jeová. Contudo, C.S. Lewis costumava dizer que ao olhar para Jesus, nós só podemos ver nele e ter três posições. Ou nós reconhecemos nele um louco, porque ele dizia ser o Filho de Deus, e ele é reconhecido como o Filho de Deus, então ele só podia ser um louco. Ou ele era um grande mentiroso, ou ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. O que nós não podemos é dizer que ele foi um grande homem, um grande mestre, um bom homem, e não reconhecer a sua divindade, porque de fato Cristo veio para mostrar isso, ser ele o Filho de Deus, um com o Pai, Deus encarnado entre nós. Quando Paulo escreve a epístola aos Colossenses, ele escreve para uma igreja depois de receber o relatório de Epáfras. Não foi Paulo que plantou essa igreja, ele não conhecia essa igreja pessoalmente. Contudo, Epáfras, talvez o plantador dessa igreja,
traz um relatório dessa igreja para Paulo, falando de alguns problemas que estavam no meio daquela igreja, né? O que nós chamamos de a heresia de Colossos, uma igreja então que estava crescendo na fé, uma igreja que estava se fortalecendo, contudo no meio dela tinham alguns problemas. E que problemas eram esses? Que ideias eram essas que estavam se espalhando no meio da igreja, por meio de falsos ensinos? Em primeiro lugar, uma falsa filosofia, que dizia então ter recebido da parte de Deus um conhecimento secreto, terem tido visões, e negando Cristo ser a única fonte de salvação, sendo possível encontrar Deus por meio de um conhecimento secreto e especial, por meio dessa filosofia, desse conhecimento. E paralelo a isso, uma espécie de proto-gnosticismo. O gnosticismo vai surgir somente no 2º século, mas aqui nós já temos isso no meio da igreja, que negava a matéria como sendo boa. Então esse proto-gnosticismo dizia: não, a matéria é má, é a prisão da alma, então nós nos libertamos quando morremos, a alma se liberta dessa matéria, né? Então o que é bom é tudo que é fumacinha, espiritual é bom, material é ruim. E hoje em dia, né, nós vemos às vezes essas coisas, esse dualismo na igreja, tanto na busca por um conhecimento secreto, igrejas onde precisa ter revelação, onde quem é que vai ter revelação, então a gente não sabe o que Deus vai falar, e aí Deus vai se revelar de alguma maneira por meio de alguém. Não, a palavra do Senhor é revelada, nós temos toda ela aqui, nós não precisamos de intermediários para conhecer e para ouvir a voz de Deus. Deus se revela. E mais, a matéria não é má. A questão, nós não somos chamados a um ascetismo evangélico, onde nós nos separamos do mundo e ficamos à parte, mas Deus criou esse mundo, e Deus não nos criou para a gente virar fumacinha e reinar e ficar no céu para sempre. Nós não vamos morar no céu para sempre. O propósito de Deus é a ressurreição. O propósito de Deus é que nós vamos ressuscitar com Cristo em um corpo glorificado, assim como Ele, em uma nova criação. E por que esse povo tinha um problema no meio da igreja? Porque eles negavam que Jesus veio em carne. Eles diziam: não, se Jesus é Deus, Ele não pode ter vindo em carne. E aí surgiram algumas heresias, de dizer que Ele veio só de forma aparente, ou outros dizendo: não, vindo em carne Ele não era Deus, né? Então tudo isso estava no meio daquela igreja. Além disso, um cerimonialismo judaico, dizendo que sim, nós precisamos crer em Cristo para ser salvos, contudo nós precisamos também do ritual da circuncisão física, das dietas judaicas e da observação de datas especiais referentes à lei. Nós não somos salvos somente pela obra de Cristo, também nós temos que fazer as obras. Salvação pela fé, mas também por obras. Também depende do que eu faço. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Isso estava ali, no meio de Colossos. Muitas vezes está no nosso meio, pensando que algo depende de nós. E além disso, o pessoal lá, nessa busca, né, por uma espiritualidade mística, tinha adoração de anjos. Então o pessoal ficava nessa expectativa de ver anjos, né, e decidiram fazer o culto dos anjos lá, uma modernidade na igreja de Colossos. E aí um culto lá voltado para os anjos, onde a centralidade não estava mais em Cristo. E apesar de talvez, eu não sei, é possível que tenhamos hoje, a gente tem muita maluquice, né? Não temos talvez no meio das igrejas cristãs, evangélicas, um culto centrado nos anjos, mas muitas vezes nós temos um culto centrado no homem. O que a epístola de Paulo aos Colossenses vem trazer é que tudo tem que estar centrado na pessoa de Jesus Cristo, a nossa vida, a nossa história, a nossa criação e a nossa redenção. É disso que se trata esse trecho, a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção, né? Vejamos aí os versos 13 e 14, ele vai dizer que da parte do que Deus fez, né? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Em primeiro lugar, então, ele mostra que
Deus é o autor da nossa salvação, e essa salvação é monergista. Deus é quem nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Nós vemos então aqui o ofício de Cristo como rei, né? Cristo vem para reinar sobre toda a criação, e não apenas o ofício de Cristo como rei, mas o seu sacerdócio. Nele temos a redenção, a remissão de pecados. Cristo como sacerdote e Cristo como rei, e Deus o Pai como aquele que nos resgata, que nos tira das trevas, né? O oposto de trevas é luz. E o texto aqui então Paulo diz que Deus é quem nos resgata e nos traz para a luz. E quem que é a luz? Jesus Cristo é aquele que veio, a luz que veio aos homens, e as trevas não o conheceram. Paulo escreve no passado, ele vai dizer, né, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a posse do reino, ela é presente ou ela é futura? Nós então já fazemos parte do reino, ou nós vamos fazer parte desse reino? As duas coisas, né? Nós temos aqui o já e o ainda não. Nós já fomos transportados para o reino de Cristo. No entanto, a possessão plena pertence ao futuro, mas nós já fazemos parte desse reino, e nós oramos isso: vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino. E nós vivemos os valores do teu reino, e nós somos embaixadores desse reino, e nós ansiamos viver o reino do Senhor, e nós estamos e fazemos parte do reino do Senhor, o reino onde Cristo reina. Nós reinamos com Ele, né? E o que Paulo vai enfatizar então é que a salvação não está em nenhum outro, somente em Cristo. A obra é uma obra exclusiva de Deus por meio de Cristo. Tudo se trata do Deus Trino. Tudo é para Ele, tudo por meio dEle, tudo por causa dEle. E aí no verso 15, Paulo vai dizer então sobre aquele que nos oferece a redenção, a remissão de pecados. Duas palavras concernentes à obra de Cristo, o que Cristo fez por nós: redenção, remissão de pecados. Uma palavra ligada à questão comercial e uma palavra ligada ao contexto religioso. Redenção era usado no meio comercial para o resgate de um escravo, a quitação de uma dívida. Havia uma dívida, e aquela pessoa então que estava devendo aquilo, ela se torna escrava a fim de pagar aquela dívida. E Colossenses vai dizer que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, por meio da redenção. Ele pagou, e é isso que ele fala na cruz quando ele está à morte. Ele diz: tetelestai, está pago, está consumado. Ele quitou a nossa dívida, e Ele é a remissão pelos nossos pecados. Ele então é quem sofre na cruz, é quem na cruz leva sobre si o meu e o seu pecado. E os nossos pecados então são punidos na cruz do Calvário. E depois então de falar do que Cristo fez por nós, da sua obra, Paulo continua dizendo quem é Jesus. Ele diz: este no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados é a imagem do Deus invisível. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz para nós, ele diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A imagem aqui, a palavra é icon, de onde vem ícone em português. Ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1 verso 18, o apóstolo João diz para nós que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu Deus, porque Ele é Espírito, infinito, eterno, imutável. Porque é impossível ver a Deus na sua grandeza, mas o Deus unigênito o tornou conhecido. Nós vemos a Deus por meio de Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, né, quando Jesus diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. Ou seja, quem vem a mim vai ao Pai. Eu e o Pai somos um. E aí então Filipe se aproxima de Jesus e diz: Jesus, que coisa maravilhosa que o Senhor está ensinando. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Deixa a gente ver o Pai. Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco,
Você ainda não entendeu nada. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. No Antigo Testamento, Deus o tempo todo proíbe, deixa claro que ninguém fizesse imagens dele. Deus jamais permitiu que uma imagem fosse feita dele. Mas Jesus Cristo, então, ele vem para revelar plenamente a Deus. Dentro do progresso da revelação, Deus vai se revelando ao seu povo. Deus se revela por meio dos profetas. Deus lhes dá visões, Deus lhes dá sonhos. Eles vão sendo inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo a palavra do Senhor. E nós temos o ápice da revelação de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo. E os homens então puderam ver a glória de Deus em Cristo, a glória do Pai manifestada em Cristo corporalmente, porque nele reside a plenitude da divindade. Paulo vai dizer no capítulo 2, nele reside a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que andou sobre o mar. O mesmo Deus que multiplicou os pães é o mesmo Deus que fez descer maná no Antigo Testamento. O mesmo Deus que purifica o templo, que derruba aquelas coisas que estavam sendo vendidas ali no templo, é o mesmo Deus que por sua santidade destrói Nadab e Abiú por levarem fogo estranho perante o Senhor. As mesmas mãos que escrevem na parede de Belsazar, Mené, Mené, Tekel, Parsim, são as mesmas mãos que são pregadas na cruz. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele revela plenamente a Deus. E nós vemos isso e sabemos disso, porque quando nós olhamos para Cristo, e os testemunhos de Jeová muitas vezes usam inclusive esse texto para dizer que Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro criado. Ele vem então primeiro, Deus o criou primeiro, e por isso então Ele é a criatura mais elevada. E negam então dizendo, não, Jesus não é Deus, e Ele nunca disse ser Deus. Paulo está dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível, nele reside toda a plenitude da divindade. E nós vemos Cristo como Deus, porque Ele faz as mesmas obras que o Pai faz, e Ele tem os mesmos atributos que Deus tem. Deus é eterno, Jesus Cristo é eterno, porque Ele é Deus. É isso que Ele diz em João 8, capítulo 58. Depois de discutir com aqueles homens, aqueles judeus, eles estão questionando Jesus e se dizendo filhos de Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, e vocês se alegrariam, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aqueles homens olham para Jesus e falam, você está maluco? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Em João 8,58, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegam em pedras para atirar nele, porque eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Primeiro ele atribui a si o nome de Deus, Yahvé, eu sou. E ele diz que ele é eterno, antes que Abraão existisse, eu sou. Os textos do Antigo Testamento que apontam para o Messias dizem isso. Miqueias 5,2 diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais, de ti virá o Messias. E que Messias é esse? Aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. O Messias não seria um homem comum. Jesus Cristo é eterno, como Deus o Pai é eterno. Jesus Cristo, Ele manifesta os mesmos atributos que o Pai manifesta. Ele é todo poderoso. Ele não se dirige à criação pedindo ao Pai, orando, Pai, faça. Ele diz, aquieta-te, acalma-te. O Criador se dirigindo à criação. Ele tem todo o poder, Ele anda sobre o mar, Ele tem toda a autoridade sobre os demônios, sobre os anjos, sobre toda a criação. Os demônios se curvam diante dEle. Ele tem poder sobre a morte, para ressuscitar mortos, para abrir os olhos dos cegos, para fazer os paralíticos andarem. Ele perdoa pecados.
Nós vemos o texto do paralítico de Cafarnaum, quando Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoados estão os seus pecados. E aqueles homens então conjecturam dentro de si, dizendo: quem é esse para dizer que pode, que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus diz: exato. É que vocês saibam que o Filho do Homem, uma alusão a Daniel 7,14, que o Filho do Homem que viria nas nuvens com poder e glória e receberia o trono, um trono que é eterno. Vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Levanta e anda. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1 vai dizer isso para nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo vai dizer isso aqui para nós: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então veja que Cristo é supremo sobre toda a criação, porque ele é o Criador de todas as coisas. E aí nós temos essa palavrinha aqui: primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. A palavra primogênito pode ser assim: primeiro gerado, primeiro filho, o que nasceu primeiro. Mas o termo aqui não é um termo cronológico, no sentido que, então ele veio primeiro, mas de posição. Prototokos, a palavra usada aqui. E pode significar tanto a primeira ordem de tempo, quanto uma posição de destaque. E a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, usa essa mesma palavra lá no Salmo 89, 27. Abre lá comigo. No Salmo 89, 27, nós temos, ao ser traduzido para a Septuaginta, no grego, essa mesma palavra, dizendo acerca do Messias, né? O título da Sociedade Bíblica é a promessa do reino messiânico a Davi. E aí então no verso 27 ele vai dizer: faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O que ele está dizendo aqui? Que eu vou colocar o Messias então acima, em uma posição de destaque, acima de todas as coisas. Farei durar para sempre a sua descendência, o seu trono, como os dias dos céus. Então essa posição preeminente, Cristo é supremo sobre todas as coisas, né? E aqui então no grego é um genitivo, né? E às vezes então pode ser traduzido como primogênito de toda a criação, mas a gente poderia traduzir como sobre, né? No sentido de que não é no sentido de que ele faz parte da criação. Não é que Cristo então é o primeiro na criação. Não. Ele é exaltado sobre a criação, ele não faz parte dela. E Paulo faz questão de mostrar isso para nós. Porque nele foram criadas todas as coisas, né? Então aqui nós temos uma questão de subordinação, né? Ele não faz parte, mas ele precede e é soberano sobre ela. E aí então Paulo coloca que ele é a base sobre a qual todas as coisas são criadas. Nele todas as coisas são criadas, né? Tudo existe porque ele é a base. E mais, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. O que Cristo então criou e sobre o que ele é soberano? Sobre todo o mundo material e imaterial, sobre todos os homens e sobre os anjos e demônios. Cristo é superior aos anjos. Você não tem que adorar anjo e cultuar anjo. Você tem que adorar Jesus Cristo. Você tem que cultuar Jesus Cristo. Você não tem que temer demônios. Ele não é uma força igual e oposta que luta com Satanás e tem essas batalhas. Não. Como Lutero dizia, até o diabo é diabo de Deus. Eles se curvam diante dele. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Quando alguém cai endemoniado, esse demônio só pode ser expulso em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, não por causa do poder
de quem está expulsando o demônio. Jesus Cristo é a base, e Ele é quem cria todas as coisas. Tudo foi criado por meio dEle. Paulo termina dizendo, por meio dEle. Então Ele não é apenas a base, como Ele é um instrumento pelo qual Deus usa para criar todas as coisas. É isso que João 1 vai trazer para nós. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Então como que Deus cria todas as coisas em Gênesis 1? Disse Deus, haja luz, houve luz, por meio da sua palavra. O que João vai dizer é que Cristo é a palavra criadora de Deus. Ele é o Logos, a palavra divina. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio da palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra criadora de Deus. Ele é o Logos divino. Tudo foi feito por meio dele. Ele é a base sobre a qual todas as coisas foram feitas. E Ele é o fim. Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Tudo existe para Ele. Ele é o dono de todas as coisas, por direito. Ele é Deus sobre todas as coisas. Tudo foi feito para Ele. E nesse mundo criado, a gente só compreende o fim de todas as coisas se nós entendemos que o fim de todas as coisas é para glorificar Jesus Cristo, é para a exaltação de quem Ele é. E se nós não entendemos isso na nossa vida e na nossa história, a gente está perdido, porque às vezes a gente acha que a gente é o centro, a gente acha que a nossa história é o centro, os nossos deleites, prazeres, os nossos planos, a nossa vontade. Não! Ele nos criou para a sua glória, para Ele. E mais, nele tudo subsiste. Não é só que Ele criou e deixou, e tirou a mão. Paulo faz questão de dizer que Ele sustenta todas as coisas. A palavra grega aqui é mantém junto. Nele tudo se mantém junto. Hebreus capítulo 1 é dito para nós lá que Cristo então sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Ele não é só o Criador, Ele é o Deus providente. Ele é o Deus que cria e sustenta e governa. A gente sabe que se a gente soltar alguma coisa, ela vai cair. Mas a lei da gravidade só continua ocorrendo porque Jesus Cristo continua sustentando todas as coisas. Porque se Ele tirar a mão, tudo cai. Nada se sustenta. Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta a nossa vida. O universo é cristocêntrico. Ele é o elo que une todas as coisas. Ele é quem sustenta todas as coisas pela sua palavra, por quem Ele é. Tudo foi feito por meio dele, para Ele. E Ele é a base sobre a qual tudo se mantém. Então, depois de falar da criação, nos versos até o verso 17, no verso 18, 19 e 20, nós temos agora uma nova parte, que Paulo vai dizer que Cristo é supremo sobre a redenção, porque as coisas criadas foram criadas por Deus perfeitas, mas elas caíram. O império das trevas agora entra nesse mundo, o pecado entra nesse mundo e perverte a ordem das coisas criadas. Tudo agora está enlameado. A criação perfeita de Deus tornou-se imperfeita, caída. E o que Cristo faz? Ele que é supremo e quem cria todas as coisas, é quem vai consertar todas as coisas. A salvação não está em nenhum outro, não está em nós, não depende de nós, mas aquele que criou todas as coisas é quem resolveu o problema. Ele é quem fez. Veja o que Paulo diz. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a supremacia. Então agora ele vai dizer, Cristo é o cabeça do corpo. Nós antes estávamos ligados a Adão, destinados à condenação, mas agora por meio de Cristo, o primogênito de entre os mortos, aquele que morreu no nosso lugar, no qual nós temos a remissão dos nossos pecados, no qual nós temos a redenção por causa dele. Ele veio, o Deus Criador se fez homem e pagou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser corpo, para que nós novamente estivéssemos ligados ao Pai como igreja. E veja, não existe a igreja de forma individual.
Não é eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu faço parte da igreja. Eu sou um membro do corpo. Eu não sou o corpo. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Nós fazemos parte do corpo, de modo que não existe cristão desigrejado, onde eu digo, não, eu tenho comunhão com Deus na minha casa, não tem problema, eu sou o corpo de Cristo, você não é. E fora do corpo não tem como sustentar a vida, não vai passar sangue. Nós somos membros uns dos outros. Deus nos chama à comunhão, integrados uns com os outros. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, e Ele é o princípio. É interessante aqui no grego, Ele é o arquê, né, o princípio. Ele é o arquê de todas as coisas. E isso na filosofia grega era algo extremamente buscado. Qual que é o arquê de todas as coisas? Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia, ele dizia que o arquê de todas as coisas era a água. A base, a origem de tudo vem da água. Tem água, água vem do céu. Você cava um poço muito fundo, você acha a água. O ser humano nasce envolto de água. A água. Heráclito dizia que era o fogo, Xenóferes a terra, Anaxímenes o ar. A busca pelo arquê de todas as coisas na filosofia grega. E agora Paulo responde para nós. A resposta, o princípio, o arquê de todas as coisas é Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele tem a primazia de todas as coisas. Cristo é o primeiro a ressuscitar sem morrer novamente. Ele é que inicia a ressurreição escatológica. Ele é o inaugurador da nova humanidade. Ele é o primeiro. Ele inaugura como homem agora, sendo Deus, mas como homem, Ele inaugura essa nova humanidade. Ele ressuscitou e Ele não morreu novamente. Antes de Cristo, ou mesmo depois de Cristo, muitas pessoas foram ressuscitadas. Nós temos alguns casos nas Escrituras, mas todas essas morreram novamente. Elas não estão vivas até hoje. A gente não diz assim, você lembra da filha de Jairo? Então, ela está lá em Israel até hoje, rapaz. Tem 2000 anos a menina fez. Não, ela morreu. Lázaro morreu. Cristo, não. Ele ressuscitou. Ele inaugurou essa nova humanidade. E nele reside toda a plenitude. A plenitude de Deus, né? Nele reside toda a plenitude de Deus. Ele é supremo sobre todas as coisas. E Ele fez a paz. O mundo estava caído. O mundo estava em guerra. A criação voltou-se contra o seu Criador. A cultura é caída. Vivemos em um mundo que é complicado. A gente, de fato, mesmo nas coisas criadas, na criação de Deus, se a gente passar no meio de um safari na África, a gente vai ficar com medo. A criação tornou-se perigosa. E talvez seja até mais perigoso passar num lugar onde não tem presença humana do que passar em lugares que a gente pode pensar ser perigoso por causa de ladrões. Tudo por conta da queda. Agora há desordem. Agora há um ambiente inóspito, espinhos e abrolhos, uma criação que guerreia entre si. Mas Ele faz a paz. Ele sela a paz pelo sangue da sua cruz. Ele reconcilia consigo mesmo. Cristo é quem faz a reconciliação de todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A queda do homem foi cósmica. A queda do homem fez com que toda a criação caísse. A queda de Adão não afetou somente a humanidade, afetou toda a criação. E agora Cristo é quem redime toda a criação. Não somos nós que redimimos a criação, a cultura. Não somos nós que procuramos redimir as coisas. É Cristo. Ele é supremo sobre toda a criação e Ele é supremo na salvação, na redenção.
de modo que todas as coisas giram em torno dele. A nossa vida é cristocêntrica, o nosso culto é cristocêntrico, tudo que fazemos deve ser cristocêntrico, a pregação da palavra de Deus é cristocêntrica, tudo centrado nele, para a glória dele, para louvor de quem ele é. E por isso pregamos a Cristo, porque ele é quem pode restaurar esse mundo. Às vezes as pessoas pensam, não, porque o conhecimento, porque a educação vai resolver o problema do nosso país, o problema da nossa nação, porque a questão aqui da nossa nação é esse problema da falta de educação. Não, não é não. Você pode ter muita educação e ter o nazismo. O problema do homem é o pecado. O problema da nossa humanidade é que ela se afastou do Senhor. E a solução para os problemas da nossa humanidade se encontra não em sistemas, não em ideologias, não em algum conhecimento secreto, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. E por isso devemos pregar a Cristo, porque Ele pode redimir todas as coisas. Como aplicação para nós, diante desse texto, algumas coisas. Em primeiro lugar, não deve haver em nós qualquer insatisfação quanto ao que Deus já revelou. Os falsos mestres de Colossos, eles ensinavam que Deus só poderia ser conhecido por meio de experiências místicas, extraordinárias. E muitas vezes a gente vai em torno dessas coisas, em busca de experiências místicas, em revelações modernas, em busca por profecias, por profetas. Não existe experiência com Deus maior do que Jesus Cristo, do que servir a Jesus Cristo, do que conhecer a palavra de Deus e do que buscar por meio, com o auxílio do Espírito Santo, viver a palavra de Deus. Em segundo lugar, pare de procurar alegria e proteção nas coisas criadas. Cristo é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. O dinheiro não vai trazer segurança, um cargo não vai trazer segurança para nós e alegria. Estabelecer uma família, ter um filho, ou qualquer outra coisa dentro da criação não vai suprir o vazio do nosso coração, a não ser Cristo. Todas essas coisas podem ser boas, mas elas não podem estar no centro. Isso é idolatria. Isso não vai saciar o seu coração. Somente Cristo. Em terceiro lugar, nada pode tirar a preeminência de Cristo na igreja, seja no culto, seja na pregação, seja nas decisões tomadas pela igreja. A pregação deve ser centrada nele, o culto deve ser centrado nele, a igreja, a nossa vida tem que ser centrada nele. Nós não podemos no culto ter centralidade no homem, tudo voltado para ele, e não apenas do culto, na nossa vida. As nossas decisões devem levar em conta a palavra de Deus, para a glória do Senhor. Então nós seremos abençoados. As decisões que temos que fazer, pautadas na palavra, seguindo os passos do nosso Redentor. E por fim, no que diz respeito à criação, nós somos chamados a apontar para o Criador. Nós não somos chamados a redimir a cultura. Somente Cristo pode redimir a cultura. Somente Cristo pode redimir a sociedade. Como igreja, nós somos chamados a orar e a proclamar o Evangelho. E ao proclamar o Evangelho, nós podemos ter a transformação da nossa sociedade. Nós podemos ter a transformação das pessoas ao nosso redor, a mudança. Levando esperança, talvez, para tantas pessoas que pulam da terceira ponte semanalmente. Levando esperança para pessoas, talvez, que estejam angustiadas, desesperadas. Gente na nossa cidade que está perdida. E nós precisamos pregar Cristo e Cristo crucificado, aquele que morreu por nós, aquele que resolveu o problema e que pode trazer esperança a toda a carne, a todo homem. Que Deus nos abençoe, queridos.